O que é a transição planetária? Por diversos vídeos eu menciono a transição planetária e menciono a expulsão ou o exílio de alguns espíritos. Mas nesse vídeo eu vou explicar com detalhes do que se trata esse exílio e essa transição planetária. De início, nós já devemos saber e ter em mente que todos os seres e coisas evoluem. E por óbvio, não é diferente com os planetas. Normalmente, os planetas evoluem de acordo com a vibração dos seus habitantes. Se os seus habitantes são primitivos e vibram em vibrações inferiores, o planeta, por melhor que ele seja, por mais bonito que ele seja, vai se adensar de acordo com essa vibração. Perfeito? Assim como o ambiente pode se moldar de acordo com os seres que o habitam. Se você pega uma casa e dá para monges morar ali, provavelmente o ambiente será um ambiente edificante. Agora, se você pega uma casa e dá para viciados em drogas morarem ali, provavelmente eles farão daquele ambiente um ponto de droga. Então, não é que o ambiente seja ruim ou bom, é as pessoas e a energia que elas têm que transformam o ambiente. Perfeito? A Terra, inicialmente, foi criada como um planeta primitivo para receber os espíritos que vinham habitar. Vários espíritos tendo sua primeira encarnação aqui na Terra e vários outros tendo sido exilados de outros orbes, de outros planetas. E do que se trata esse exílio? Bem, o exílio nada mais é do que uma mudança de classe. É simples. Quando você tem uma classe de alunos e parte desses alunos não alcançam a meta, eles reprovam de ano. Então eles não podem ficar na mesma classe daqueles alunos que passaram de ano. Então eles terão que ser realocados em classes de acordo com o seu nível intelectual, com o seu nível de vida. E no universo é exatamente assim. Seres que compõem o planeta vai aumentando sua vibração. As pessoas vão evoluindo. Mas ainda assim existem aqueles seres violentos, reprobos, que querem estacionar no erro e que querem se apegar às trevas. Reprovaram numa série, por exemplo. Então não podem mais ficar no mesmo planeta do que aqueles que elevaram a vibração. Então eles vão ser realocados em outros planetas. Quando a Terra foi criada, ela foi criada como planeta primitivo. Foi evoluindo para planeta de prova e expiação. Prova é um planeta em que o espírito reencarna aqui para se provar. Realmente ele estudou bastante no plano espiritual e quer se provar na prática, na matéria. Vem aqui para sofrer provas. Expiação é aquela conduta em que o espírito comete erros e vai ter que pagar pelos seus erros. Lei de causa e efeito, lei do karma, lei de ação e reação, lei do plantio e da colheita. Ele fez, ele tem que pagar. Então, prova e expiação. E agora nós estamos caminhando para mundo de regeneração. Nós já estamos em regeneração. E o que é esse mundo de regeneração? É um planeta, aqui a Terra, ela vai ser composta majoritariamente por seres que querem buscar a luz. Não estou dizendo aqui que aqui todo mundo vai virar anjo, não. Mas estou dizendo o seguinte, que a maioria vai ter no mínimo a noção do que é bom e do que é o bem, e persegue o bom e o bem. Aqueles espíritos trevosos que se comprazem no mal e não querem evoluir de jeito nenhum, esses serão exilados do planeta, serão realocados para orbes de acordo com a sua evolução. Existem espíritos que são extremamente primitivos. São pessoas que cometem genocídios, que matam dezenas de pessoas e gostam daquilo. Então eles vão para um planeta primitivo, planeta que ainda está na idade da pedra, planeta em que o fogo ainda não foi descoberto. Outros vão para planetas em que está na idade das trevas, semelhante à nossa idade das trevas aqui, idade média. E assim por diante. Há várias moradas na casa do meu pai.
infinitas possibilidades. Então, essa transição planetária é um marco da evolução do planeta, da saída do planeta, do mundo de provas e expiação para um mundo regenerado. E nesse mundo regenerado, a quantidade de pessoas más vão ser muito menores do que a de pessoas boas. E as pessoas más que ficarem, não serão as trevosas, não. Serão aqueles espíritos ignorantes que vão ter a chance de evoluírem, porque os trevosos que amam as trevas, que amam o mal, já estão sendo realocados em outros orbes, em outros planetas, ok? Então sim, quando eu falo em transição planetária, eu tenho que falar em outros orbes, eu tenho que falar em outros planetas, perfeito? Então isso é um pressuposto. Há várias moradas na casa do Pai, infinitas possibilidades. Então há milhões e milhões e milhões e milhões de planetas abaixo da Terra, no nível da Terra e acima da Terra. Então há uma infinidade de planetas acima de nós, uma infinidade abaixo de nós. Não no sentido geográfico, no sentido de escala evolutiva, ok? E nos é dado saber que o nosso Cristo tem sob os seus cuidados 5 planetas. 2 deles superiores à Terra, um inferior à Terra e um que ainda está em fase de construção, que ainda está em fase de realmente construção do planeta, ainda está em fase de magma, vamos assim dizer. Aqui nos é dado saber, ok? De onde tirou isso? Pesquisei, estudei, cutuquei a onça com a vara curta. Existem milhares de literaturas por aí, perfeito? Busquem o conhecimento, não acreditem em mim, vão lá e pesquisem. Não usem as minhas fontes como fontes absolutas, vão e pesquisem. Olha, o rapaz ali falou de transição planetária, joga no Google, joga no YouTube e estude o máximo que puder, vê livros, veja vídeos. Simples assim. Transição planetária é a evolução do planeta juntamente com seus seres. Os mansos herdarão a Terra. Então, haverá o arrebatamento? Sim, já está havendo. Só que não dos escolhidos, não dos mansos, porque estes herdarão a Terra. Quem será arrebatado e exilado, realocado em planetas de acordo com seu nível de evolução, serão os espíritos trevosos, ok? Esses vão ser arrebatados e realocados em diversos planetas, piores que a Terra, ok? Ocorre que, como esses planetas são piores que a Terra, esses seres trevosos terão a chance, Cristo e o outro Cristo do outro planeta lá, darão a chance para eles de auxiliarem na evolução do planeta. Porque um ser trevoso da nossa era é mais inteligente do que um ser primitivo de um planeta primitivo. Então ele vai ajudar com tecnologia, com inteligência e ter a chance de se melhorar moralmente, ok? Óbvio, existem seres trevosos que ainda assim tentam escravizar os seus irmãos ali do planeta primitivo, mas o Cristo de lá vai resolver as coisas da melhor forma possível. Aqui na Terra existem exilados? Sim. Moisés e parte da turma dele foram exilados de um planeta chamado Capela. Eles não alcançaram um grau de evolução mínimo para aquele planeta e foram convidados por Cristo a vir aqui para a Terra e auxiliar a gente. Então não é uma expulsão, é um convite. Olha, você foi reprovado no nível de evolução nesse planeta e você não pode mais ficar aqui. Vamos para um outro planeta primitivo que você pode ajudar os irmãos de lá que serão seus aprendizes. Entende? Moisés e sua turma foram exilados do orbe de Capela. E muitas coisas fizeram por nós, ok? Muitos deles já retornaram para Capela. Muitos ficaram aqui, amaram a Terra e querem nos ajudar a evoluir mais e mais. E outros tantos ainda estão aqui ainda. Outros tantos não, né? Uma minoria ainda está aqui agarrado pelo orgulho, vaidade, não conseguiu se reerguer moralmente. Inclusive, pode ser que alguns deles sejam novamente exilados para um outro planeta. Ok? Mas vamos manter por aqui, por enquanto. Então, espero que esteja dando para entender o que é a transição planetária. É o marco de elevação vibratória do planeta. É como se fosse a prova final de fim do ano da escola.
Olha, a prova mínima, a nota mínima que vocês precisam alcançar é 60%. Quem não alcançar, reprovou de ano. E se você reprova de ano, você não pode ir para a mesma classe que seus coleguinhas. Você vai para uma outra classe condizente com a sua inteligência, com o seu nível evolutivo. E é assim. Não alcançou o padrão mínimo vibratório para ficar na Terra, vai ser conduzido a um planeta com um padrão vibratório condizente com o seu. Simples assim. E como a Terra está passando por essa fase, ainda assim, haverá alguns eventos bem peculiares. Por exemplo, muitos trevosos não vão se entregar facilmente para serem exilados. Então eles vão tentar dar aquele último suspiro, aquela última tentativa de golpe para ficar aqui. Então a vibração da Terra nesse período pode ficar um pouco mais densa, pode estourar um pouco mais a violência. Então pode acontecer alguns fenômenos que são naturais. Quando a polícia invade uma favela e os traficantes não querem abrir uma nova favela, há o combate ali. Mas aquele combate se intensifica por um período e depois relaxa, porque a polícia tomou a favela. E os espíritos da luz farão a mesma coisa. Estão, por enquanto, tentando conversar com esses trevosos para que eles se entreguem voluntariamente para irem para outros orbes. Os trevosos que não quiserem se entregar voluntariamente vão ser presos, vamos assim dizer, e conduzidos a esses planetas. E óbvio, eles não se entregarão facilmente, os que não aceitarem na conversa, entendeu? E vai ter essa turbulência, essa treva antes do alvorecer, antes da alvorada. Então, não se assustem, ok? Porque Cristo é extremamente bondoso. Ele mesmo nos disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então Cristo cuida de cada um dos espíritos aqui da Terra, os que estão exilados e os que não estão. Ele acompanha o histórico de cada um, ok? Um exemplo simples: a capacidade de se colocar no lugar do outro. Vários de vocês já devem ter experimentado aquela sensação de sentir a dor do próximo em alguma situação, em que você quase que literalmente consegue sentir a dor daquela pessoa, a tristeza e às vezes a alegria daquela pessoa. Eu já senti isso algumas vezes, em que literalmente é como se eu tivesse pegado o sentimento da pessoa para mim. Eu senti a dor, senti a solidão, tudo aquilo. Agora, imagine Cristo. Cristo tem essa capacidade elevada à enésima potência. Ou seja, ele literalmente consegue sentir a dor, a alegria, os sentimentos de cada habitante da Terra. Então, ninguém é esquecido. Se alguns espíritos forem exilados, eles não estão sendo mandados para o exílio para serem esquecidos. Não, pelo contrário. Cristo vai acompanhá-los palmo a palmo. E assim que eles alcançarem novamente a vibração da Terra, eles podem retornar aqui. Assim como Moisés e sua turma retornaram para a capela, os que foram exilados podem voltar aqui para a Terra prometida. Vai ser literalmente a Terra prometida. E outros que gostarem do planeta lá podem ficar para auxiliar as populações de lá. Alguns sentem falta da família, dos seres queridos, querem retornar. E terão essa chance. Perfeito? E sim, existem alguns espíritos que estão tendo a última chance de reencarnar aqui na Terra. Se não se acertarem, serão exilados. E existem alguns outros que ainda terão uma última chance, por misericórdia divina do Cristo. Então, eu não sei se eu estou falando para trevoso, se há algum trevoso ou alguém se compraz o mal vendo esse vídeo, mas endireite as suas veredas, porque se você não alcançar um nível vibratório mínimo exigido pelo planeta regenerado, que a Terra se tornará, você será conduzido a um planeta com um nível de vibratório condizente com você. E não é legal ficar 1000 anos, 10 mil anos, 20 mil anos, 100 mil anos, 500 mil anos longe de seres amados. Percebe? Se a morte, que às vezes separa seres por 100, 200 anos, 300, 400, 1000 anos, já é dolorosa para muitos espíritos, dirá esse exílio, que pode durar de 1000 a 1.000.000 de anos, depende de você.
Quanto mais recalcitrante você for, quanto mais amante do mal você for, mais você abaixa a sua vibração. E mais você precisa lutar para alcançar vibrações mínimas e entrar em planetas. É assim que as coisas funcionam. Na Terra é assim. Se eu quero um cargo, eu tenho que alcançar os requisitos mínimos para esse cargo. Olha, eu quero fazer um concurso para analista do Senado. Perfeito. Você vai ver quais são os requisitos para o cargo e tem que alcançar aquele cargo, porque se você não alcançar, você não vai ser um analista do Senado. Olha, eu quero ser um cidadão de Sírios, um cidadão de Capela. Perfeito. Olha os requisitos para ser cidadão de lá, nível vibratório e tudo. E cumpra aquilo. É simples assim. Então, transição planetária está ocorrendo há alguns anos na Terra, ok? Espíritos já estão sendo exilados para outros planetas, né, conduzido a planetas com vibrações condizentes com a sua, e em breve nós sentiremos aí um alívio na energia do planeta, porque reza a lenda que cerca de 4 bilhões de trevosos serão levados a outros orbes. E a energia emanada por 4 bilhões de trevosos é sufocante e grotesca. Quando forem retirados e essa energia for absorvida pela Terra e somatizada, porque vai aliviar, a espiritualidade não vai deixar a Terra receber toda essa energia e somatizar tudo em catástrofe, desastres naturais, porque seria o lógico a acontecer. Mas a espiritualidade vai aliviar para a gente, porque ao que tudo indica, muitos dos habitantes da Terra estão se dedicando à oração, ao conhecimento, à prática do bem. Por mais que pareça que o mal está vencendo, é o que eu expliquei, é o último suspiro do mal. Ele vai tentar a todo momento abaixar a vibração da Terra para impedir que a Terra entre nesse nível de mundo regenerado. Porque se a treva conseguir abaixar essa vibração muito, nós não entraremos no mundo de regeneração. E por óbvio, eles não serão exilados, eles querem ficar aqui. Percebem? Só que o Cristo já decretou: vamos ser regenerados em menos de 100 anos. Isso é um fato. Não sei se estamos mais aqui para perto da gente, em 1, 2, 3, 4, 5 anos, ou lá mais para perto do 100. Mas nesse período de 100 anos, seremos um mundo regenerado. A vibração vai estar mais elevada e quem não estiver condizente com a vibração vai ser realocado em outros planetas. Simples assim. Então, a treva está tentando dar o seu último golpe, sabe que não vai conseguir vencer. O Cristo não vai perder de jeito nenhum, não há chance dele perder. Os planos dele estão sendo cumpridos à risca e vamos alcançar. Então, se você é trevoso ou tem um parente trevoso, oriente-o da melhor forma possível, porque talvez haja chance dele permanecer aqui se aumentar a vibração. 50 encarnações em uma, é possível. Paulo de Tarso, o antigo Saulo de Tarso, fez assim, de homicida, perseguidor do cristão, a discípulo do Cristo. Óbvio que depois disso ele teve que ralar muito ainda, mas aquela encarnação foi a virada de chave para ele. Transição planetária é esse movimento em que a Terra está evoluindo, subindo um padrão na escala dos planetas. Planeta regenerado e, quando formos evoluindo mais, planeta ditoso. E depois vai subindo. Aí vai chegar o fim em que a Terra vai se assemelhar literalmente ao céu, onde não haverá violência, onde não haverá animais comendo uns aos outros, onde não haverá necessidade de se alimentar com carne animal. Sim, nosso corpo hoje precisa da proteína animal, então ainda é necessário nos alimentarmos da carne animal. Mas quando formos evoluindo, nosso próprio corpo vai evoluindo, ao ponto de não mais precisarmos consumir carne animal. Isso será uma realidade. E, como diz algumas músicas, o lobo e o cordeiro vai poder viver lado a lado. Os próprios animais vão evoluir também. E, invariavelmente, a Terra será um mundo ditoso. Será um planeta que se assemelha ao céu, onde não haverá ódio, orgulho, vaidade, não haverá crime, somente o amor e a caridade. Todos os homens se verão como irmãos,
todos se verão como um, todos entenderão que fazer o mal ao seu próximo é fazer o mal a si mesmo, então não haverá mal na Terra, ok? Mas isso é papo de alguns milhares e milhares de anos. Mas o mundo regenerado já é a nossa virada de chave e já vai ser aquela retirada de bilhões de trevosos que vai dar aquele alívio para nós aqui. E sim, nós vamos sentir isso. Vai ser perceptível. A natureza vai mostrar isso. Nós sentiremos. Os animais vão sentir. Então é um grande passo. Isso é transição planetária. Não sei se me fiz muito claro, mas se eu não me fiz muito claro, façam perguntas à vontade que eu respondo ou inclusive faço mais vídeos esclarecendo os pontos que ficaram obscuros, ok? Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.